mais uma rotina minha. Hoje é sexta-feira, dia 27, e vou mostrar pra vocês aí um pouco da minha rotina de hoje, como é que vai ser, o que eu vou fazer e tal. São 11 e pouco da manhã agora. Eu já fiz algumas coisas agora pela manhã. Eu tive um compromisso agora cedo, que eu tive que ir no Detran fazer o exame médico, porque tô no processo de tirar a carteira, né? Então, tive que fazer o exame hoje. Depois eu tenho que fazer o exame teórico. Espero até o meio do ano tá habilitado já, até junho, julho. Tô muito ansioso. Também tô muito feliz com isso. Era uma parada que eu tava querendo, mas tava postergando um pouco, né? Então acho que agora dessa vez vai. Então tô bem ansioso, muito ansioso mesmo, principalmente para terminar esse processo, que eu quero estar com a minha carteira logo, poder dirigir e tal. E, e é isso, vamos ver o que rola hoje, tem algumas coisas para fazer. Quero compartilhar com vocês algo que eu comecei a fazer nos últimos dias para se tornar uma questão de rotina minha, que é anotar, né, algumas coisas que eu tenho para fazer no dia. Eu fazia isso pelo Notion, mas eu percebia que ao longo do dia eu não ia, tipo, checando essa lista do que eu tinha que fazer ou marcando, tá ligado? Então eu tinha essa agenda aqui, que era de uma faculdade que eu fiz e tudo mais, bem bonitinha, preta e tal. E aí nela eu comecei a marcar algumas coisas assim que eu tenho que fazer no meu dia a dia, até mesmo para poder ter uma rotina controlada assim e tal, e também deixar de não fazer as coisas que eu tinha que fazer, tá ligado? E, e também, assim, deixar de ser preguiçoso, vai, vamos usar essas aspas, assim, né? Daquela pessoa que tem coisas pra fazer, mas fica postergando, assim, pra fazer depois, no final das contas acaba nunca fazendo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sei que a palavra certa não é preguiçoso, mas é o que eu quis dizer. Então, eu comecei a escrever nessa agendinha, assim, algumas coisas que eu tenho que fazer no meu dia, que são indispensáveis, e tem dado certo, cara, tem dado certo. Nos últimos dias eu tenho conseguido concluir basicamente tudo que eu tinha colocado na minha agenda. Deixei de fazer, acho que uma coisa só no meu dia, que eu, sei lá, de 4 coisas que eu coloquei 5, deixei de fazer uma, então tá dando certo. Então vou continuar. E agora eu tenho que escrever o que eu vou fazer hoje, de tarefas que são indispensáveis, assim, mesmo que óbvias, mas eu vou escrever, porque mesmo que sejam óbvias, me ajuda ainda assim manter o costume, pra não perder o costume delas. Bom, já estão algumas dessas coisas aqui escritas, tá? Aqui, ó. Também aqui, né? Essa parte aqui. E aí, conforme o dia for passando, né? O dia for acontecendo e as coisas forem sendo concluídas, eu venho aqui com a caneta e marco um checkzinho assim, entendeu? É... E é isso. Conforme eu for fazendo as coisas, obviamente que vocês vão ir vendo também, porque eu vou mostrar pra vocês. E depois eu falo um pouco sobre essas coisas aqui que eu coloquei e algumas delas, o porquê que pra mim tem que ser, assim, de forma essenciais, assim, sabe? Indispensáveis, assim, no meu dia.
que eu almocei, eu fiquei aqui no computador assistindo algumas coisas e tudo mais, já que hoje o dia tá bem tranquilo, então até agora não apareceu nenhuma demanda pra eu fazer, ninguém mandou mensagem nem nada. Pra quem não sabe, hoje eu trabalho como PJ, eu não sou CLT, então eu fico à disposição para quando aparecer alguma coisa, né, se precisar fazer alguma coisa, que eu faça ali no momento que eu estiver cumprindo o meu horário, né? Então, como hoje, por enquanto, tá tranquilo, não apareceu nada, eu vou adiantar algumas coisas e tudo mais, mas claro, não vou sair de casa nem nada assim do tipo, vou ficar por aqui mesmo, até dar o meu horário, né? E aí depois terminar no meu horário, eu desço lá para treinar, eu levo vocês junto comigo, mas enquanto isso eu vou ficar por aqui e vou ir adiantando algumas coisas agora, vou limpar o quarto e tudo mais. Vou ver se eu estudo agora ou se eu estudo depois, um pouco mais pra tarde, assim, final da tarde pra noite. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui uma parada que eu fiz, que se liga. Eu comprei uma régua ali, tá ligado? Um filtro de linha. E aí o que que acontece? Ele tem 3 metros de cabo, né? E aí eu tive que ligar nessa tomada aqui, que fica também o carregador do meu celular. Só que ela fica atrás da minha cama, né? Então, tipo, nesse espaço aqui que fica a minha cama, né? E aí o que que acontece? Pra não ficar, tipo, fio solto em volta da cama e tudo mais, eu enrolei o que sobrou ali, né? E coloquei uns negocinhos pra segurar. E eu tinha comprado esses trilhos aqui, não sei se dá pra ver, tá ligado? Que aí já vem com uma fitinha dupla face, aí você coloca no lugar, e aí você vem com o fio, seja lá o que você quiser prender, e você só coloca nesse trilhozinho, que ele é tipo um grampo, assim, tá ligado? E aí foi isso que eu fiz pra poder esse fio ficar em volta da minha cama, sem aparecer, e conseguir ligar ele aqui. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é os perrengues que eu passo, né, quando eu tô fazendo as gravações aqui e tudo mais. Pra quem não sabe, eu gravo com meu celular, que é o iPhone 14, e todo mundo sabe que tem uma ótima qualidade de imagem, né, é uma câmera muito boa e tudo mais. E toda vez que eu vou gravar, eu sempre prefiro gravar com a câmera de trás, porque a qualidade é melhor. Mas o que que acontece? Como eu sempre gravo sozinho, tipo, não tenho ninguém pra poder arrumar ângulo, ver se tá bom, se precisa arrumar, alguma coisa assim do tipo. Então eu sempre tenho que fazer isso sozinho. Então eu acabo perdendo muito tempo só vendo se o ângulo tá correto, se tá gravando, se não tá. E aí eu acabo perdendo o dia só nessa brincadeira, tá ligado? Então eu vou lá, eu gravo, aí eu volto, vejo se tá bom ou não. Se tiver bom, eu deixo, se não tiver bom, eu gravo de novo. E nisso vai acontecendo as coisas, tá ligado? Então esse vlog eu tô experimentando gravar só com a câmera da frente, pra ver se eu economizo tempo com isso, né, com toda essa questão de ficar arrumando um ângulo e tudo mais, e também ver se a qualidade compensa, né, gravar com a câmera da frente. Óbvio que é muito mais fácil porque eu tô me gravando aqui e ao mesmo tempo eu tô me vendo. Então eu tô fazendo esse teste e eu espero que dê certo, eu espero que a qualidade também fique boa, e se der certo, né, se ficar do jeito que eu quero, então eu vou continuar dessa forma e os próximos vídeos eu vou trazer desse jeito, porque eu acho que fica 1000 vezes melhor e 1000 vezes mais fácil pra mim também, tá ligado? Outra coisa também que eu quero falar só pra concluir todo esse discurso aqui, que eu tenho muita vontade de poder melhorar todos os meus equipamentos, os recursos que eu tenho aqui pra poder fazer os vídeos, até mesmo pra poder ter mais facilidade e uma maior qualidade. Uma delas que eu já tô providenciando é trocar o meu tripé, comprar um tripé novo, porque esse daqui que eu tô usando, ele já não tá mais aguentando nada, tá pedindo socorro, o bichinho tá todo molenga, então vou ter que comprar um outro. Outras duas coisas também era que eu queria deixar de gravar com o meu celular, tá ligado? Muitas das vezes eu evito de poder fazer vídeos na rua ou indo em algum lugar e tal, porque eu tenho que ficar com o celular na mão gravando, né? Ou eu teria se eu gravasse. E eu não gosto muito, tá ligado? Eu acho que é muita exposição, eu acho que é um perigo desnecessário. E eu gostaria de ter uma câmera para poder me sentir mais seguro e não precisar ficar gravando com o celular e ter mais facilidade, tá ligado? Nas gravações, tipo, manuseio, sabe? Essas coisas assim. Mas eu sei também que uma câmera, você ter uma câmera também não impede de acontecer nada, tá ligado? Eu sei completamente disso. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, ou
tá ligado? O que eu penso. Bom, como eu falei pra vocês, já deu o meu horário. Então agora eu vou descer pra ir treinar. Eu só coloquei uma regatinha aqui e descer agora pra fazer um treininho. Curiosamente, hoje é o mesmo treino que eu fiz no vlog anterior. Coincidentemente. Então é bíceps e tríceps. Então, como é o mesmo treino, então não tem muito o que eu mostrar e tudo mais. Só vou gravar uns takezinhos e pá, pra poder ficar legal no vlog. E vamos descer comigo, pegar as coisas aqui e vou descer. Bom, meus amigos, já voltei aqui, terminei meu treino, já tomei meu banho, dá pra ver, meu cabelo tá molhado e tal. Agora eu vou tomar um café. Hoje, sexta-feira, a gente não tem o costume de jantar aqui em casa. Então, por isso que eu tô tomando um cafezão mais reforçado assim, já pra, né, um café forte. Já vim pro computador também, já subi aqui, porque eu tô passando os vídeos aqui pro Drive. Eu já tô baixando aqui no computador também, pra mais tarde aí adiantando na edição. E ainda tenho coisa pra fazer. Tenho que estudar, né, então do que tava na minha to-do list, né? Que era estudar React, treinar, editar a primeira parte do vlog, leitura do livro e assistir algo em inglês. Eu já treinei, vou editar a primeira parte do vlog depois. Vou estudar daqui a pouco, assim que eu terminar de passar alguns arquivos aqui pro computador. E a leitura do livro, depois eu falo mais sobre o livro que eu tô lendo pra vocês, tá? E assistir algo em inglês, que é uma parada minha que eu tenho para poder manter meu contato com o inglês mais frequente e também servir como uma forma de prática para não ficar enferrujado. Então é isso, eu vou ir aqui já tomar um café, adiantar as coisas aqui no computador, já para estudar daqui a pouco, e seguir aqui com a nossa rotina que tá de noite, mas ainda não acabou. Eu tô terminando de passar alguns arquivos aqui pro computador, acho que dá pra ver aqui, ó, tá baixando alguns. E eu vou falar um pouco sobre o livro que eu tô lendo, né, que eu disse pra vocês, que o nome dele é A Morte de Ivan Illich. Esse ano eu quis começar a ter um pouco mais de intimidade com a leitura, né, quis começar a ler um pouco mais. E eu sempre tive dificuldade de achar algum livro que fosse interessante pra mim, então foi muito pela recomendação das pessoas e tudo mais. E até mesmo por ser um livro pequeno, ó, não é um livro nada grande. E também foi bem barato, comprei no Mercado Livre. E aí esse ano eu quis começar a ler um pouco mais, tá? Eu vou ler aqui só uma parte do que explica o que é o livro, tá? Inspirado em um incidente cotidiano e real, o enredo do livro aborda um tema comum e inevitável na vida de qualquer ser humano, a morte. Quando percebe que se aproxima do fim, Ivan Illich começa a questionar as próprias decisões e o percurso de sua vida, confrontando-se com a terrível e tardia consciência de uma vida mal vivida. Então, quando eu terminar de ler esse livro, eu volto aqui para falar para vocês, para trazer um feedback, dizer o que eu gostei, do que eu mais gostei, do que eu não gostei, se está aprovado, se eu recomendo, tá? Mas, de qualquer forma, para quem quiser ler, fica aqui a recomendação desse livro. Até agora eu tô gostando dele pra caramba, tô lendo praticamente todos os dias, então é um livro que eu já recomendo, e assim que eu terminar de ler ele, eu trago aqui as minhas considerações finais.